Como desmantelar mentiras sem perder a calma. Mentiras sempre estiveram presentes na história da humanidade. Algumas foram contadas para proteger, outras para manipular, muitas apenas para manter o controle. Talvez você tenha percebido isso cedo. Desde pequeno, já ouviu frases que pareciam verdades absolutas, mas que, com o tempo, mostraram-se apenas repetições de algo que nunca foi questionado. É assim mesmo. Sempre foi feito desse jeito. Você não pode, você não merece. Mas quem definiu essas regras? Quem disse que você precisava acreditar nelas? O peso das mentiras não está apenas no que dizem, mas no efeito silencioso que produzem dentro de você. Uma mentira repetida 100 vezes pode soar como verdade. Quantas dessas frases se infiltraram no seu pensamento? Quantas você repete até hoje, sem perceber que não nasceram da sua voz, mas foram plantadas por alguém? E se o que você chama de normal for apenas o resultado de mentiras muito bem disfarçadas? Desmantelar mentiras exige coragem. Mas não é a coragem explosiva da raiva, é a coragem calma da consciência. Porque gritar contra uma mentira pode até chamar atenção, mas ver através dela, sem se perder, é muito mais poderoso. Quantas vezes você já se deixou consumir pela indignação diante de algo que sabia ser falso? E o que ganhou com isso? Será que perdeu mais energia do que realmente mudou? Como seria se, em vez de reagir com fúria, você respondesse com clareza, com serenidade, com a firmeza de quem não precisa provar nada, apenas mostrar? A calma é a arma mais temida contra a mentira, porque a mentira se alimenta do caos. Ela cresce no terreno do medo, floresce na pressa, se fortalece no barulho. Já percebeu como quem mente geralmente tenta acelerar seu raciocínio, cortar sua calma, te empurrar para uma reação precipitada? E se justamente aí estivesse a chave? E se você aprendesse a respirar fundo antes de reagir e no silêncio da calma desmontasse o castelo inteiro? Mas há um detalhe. Desmantelar mentiras não é apenas apontar o dedo para fora. É olhar para dentro e perceber quantas vezes você também mentiu para si mesmo. Quantas vezes disse, está tudo bem, quando não estava? Quantas vezes fingiu que não se importava, quando por dentro estava se despedaçando? Quantas vezes disse que não podia, quando na verdade tinha medo de tentar? Será que as mentiras mais perigosas não são as que contamos a nós mesmos? E se você pudesse mapear cada mentira que ainda te prende, será que descobriria que muitas delas não foram criadas por você, mas herdadas? Herdadas da família, da sociedade, de uma cultura que repete padrões sem nunca perguntar por quê. E se você tivesse coragem de questionar hoje, o que cairia diante dos seus olhos? O que deixaria de ter poder sobre você? Mentiras precisam de palco. Elas crescem na escuridão, mas também precisam de plateia. Se você se recusa a aplaudir, se não reage com raiva nem com medo, o espetáculo perde força. Já percebeu como algumas mentiras só sobrevivem porque as pessoas as defendem cegamente, sem nunca investigá-las? E se você fosse aquele que permanece em silêncio, observando enquanto tudo desmorona? Desmantelar mentiras sem perder a calma é uma arte. É a arte de não se tornar prisioneiro do que você combate. Porque muitas vezes a mentira não te prende pelo conteúdo, mas pela forma como você reage a ela. E se a sua fúria estiver servindo de combustível para aquilo que você odeia, será que não está na hora de mudar de estratégia? A calma não significa passividade, significa força. Significa não entregar ao outro o poder de controlar suas emoções. Quantas vezes você já percebeu que quem mente espera sua explosão, porque sabe que nela você se perde? E se em vez disso você permanecesse firme, calmo, com a clareza de quem enxerga além? Será que a mentira não cairia sozinha, exposta pela sua serenidade? As mentiras externas são visíveis, palpáveis, ainda que disfarçadas.
São os discursos políticos que mudam de acordo com a conveniência, são as propagandas que vendem felicidade em parcelas, são as vozes que insistem em dizer que você não é suficiente se não comprar, se não ter, se não mostrar. Mas e as mentiras internas? Essas não aparecem em outdoors, não surgem nas manchetes, não passam na TV, essas vivem em silêncio dentro de você. Talvez sejam até mais perigosas, porque você as repete como se fossem verdades. Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu não consigo? Quantas vezes repetiu, não é para mim? Quantas vezes se convenceu de que não tinha talento, não tinha recursos, não tinha tempo? Mas será que essas palavras nasceram da sua essência ou foram plantadas em você por anos de condicionamento? Quem disse que você não pode? Quem se beneficia quando você acredita nessa mentira? Mentiras internas têm um efeito paralisante. Elas não precisam gritar, basta sussurrar todos os dias. São como gotas que lentamente corroem sua confiança. Um não dá aqui, um não posso ali, e de repente você já construiu uma prisão com as próprias mãos. Mas será que essa prisão é real? Ou é apenas feita de palavras que você escolheu acreditar? E se você pudesse desmontar essas mentiras como desmonta um objeto, pedaço por pedaço, até perceber que não havia nada sólido ali? O que restaria? Qual seria a verdade por trás do medo? Será que descobriria que muito do que acreditou ser impossível sempre esteve ao alcance, apenas encoberto por frases repetidas? A calma é essencial nesse processo. Porque encarar as próprias mentiras dói. Dói admitir que você mesmo foi o responsável por se enganar. Dói perceber que deixou de viver coisas preciosas porque acreditou em limitações que nunca foram reais. Mas será que reagir com raiva de si mesmo ajuda? Ou será que o caminho está em olhar para essas mentiras com serenidade, como quem encontra um velho amigo que já não faz mais sentido na sua vida? E quando falamos das mentiras externas, a calma é ainda mais poderosa. Já percebeu como muitas vezes a verdade não precisa ser gritada? Ela apenas precisa ser mostrada. O problema é que, na ânsia de expor a mentira, muitas pessoas perdem o equilíbrio e, no calor da raiva, acabam dando mais força ao que querem destruir. Mas e se você fosse capaz de olhar para uma mentira e sorrir, não de ironia, mas de clareza? E se você conseguisse mostrar o vazio dela apenas permanecendo firme, sem se abalar? As maiores mentiras sociais se sustentam porque ninguém tem coragem de questionar. Mas você já percebeu o que acontece quando alguém, calmamente, faz a pergunta certa? Quantos castelos já ruíram porque alguém ousou dizer, e se não for bem assim? Será que você já se permitiu ser essa voz serena que questiona o que todos aceitam? Mentiras também sobrevivem porque você sente necessidade de defendê-las. Já pensou nisso? Quantas vezes você defendeu algo só porque sempre acreditou, mesmo sem provas? Será que a defesa apaixonada não era, no fundo, medo de admitir que estava enganado? E se você tivesse a calma de reconhecer que pode mudar de ideia, que pode abandonar velhas crenças sem perder quem você é, será que não descobriria que a verdade é muito mais leve do que parecia? Pense na mentira que você mais repetiu para si mesmo nos últimos anos. Talvez seja, eu não mereço. Talvez seja, eu não tenho escolha. Talvez seja, eu não consigo mudar. Agora, imagine se essa frase desaparecesse da sua mente. Como seria sua vida sem essa crença? O que você teria coragem de fazer se não estivesse mais acorrentado a ela? Será que perceberia que, muitas vezes, não foi o mundo que te prendeu, mas você mesmo? O segredo para desmontar mentiras está em não lutar contra elas como quem enfrenta um inimigo de guerra, mas em olhá-las como ilusões que se desfazem à medida que a luz entra. A raiva só cria mais sombra. A calma, essa sim, traz clareza. E quando você está calmo, consegue enxergar o que estava escondido.
Consegue perceber que muitas vezes aquilo que parecia sólido não passava de fumaça. E se você começasse a praticar esse olhar hoje? E se, diante de cada frase, cada pensamento, cada notícia, você perguntasse: quem ganha quando eu acredito nisso? Essa simples pergunta já seria suficiente para desmontar muitas mentiras. Porque a mentira sempre tem um beneficiado e quase nunca é você. Talvez você se pergunte: mas como manter a calma diante de tantas mentiras? A resposta não está em se afastar do mundo, mas em se fortalecer internamente. Quem tem clareza não precisa de gritos. Quem tem consciência não precisa de violência. Quem tem calma carrega uma força que a mentira não consegue suportar. Existe um detalhe que poucos percebem. A mentira não precisa ser destruída com força, porque ela já carrega em si a própria fragilidade. Diferente da verdade, que permanece mesmo sob pressão, a mentira desmorona quando não encontra sustentação. Ela precisa de atenção, de caos, de energia emocional para sobreviver. Quando você grita contra uma mentira, pode acabar dando a ela mais visibilidade, mais combustível, mais palco. Mas quando você responde com calma, o que acontece? O espetáculo perde a graça, o ator perde a plateia e a mentira cai pelo peso do próprio vazio. A calma é subversiva porque desarma. Quem mente espera confronto. Quem mente se prepara para a discussão, para o jogo de palavras, para o embate emocional. Mas como lutar contra alguém que permanece sereno, que não se altera, que apenas revela com firmeza tranquila aquilo que está escondido? Você já percebeu como a serenidade desconcerta? Quantas vezes, em discussões, a pessoa que se mantém calma acaba vencendo sem precisar elevar a voz? Talvez você já tenha experimentado isso. Talvez já tenha estado diante de alguém que insistia em te convencer de algo falso, e quando você respirou fundo e respondeu sem raiva, percebeu que não havia mais argumento, porque a mentira se alimenta da sua agitação. Sem ela, fica exposta. Você já se deu conta de que a calma é, na verdade, uma forma de poder? E quando falamos das mentiras internas, a calma é ainda mais essencial. Não adianta se odiar por ter acreditado em algo falso. Não adianta brigar consigo mesmo por ter repetido frases que te limitaram. A raiva apenas cria mais resistência. Mas quando você olha para dentro com serenidade, quando reconhece suas próprias mentiras sem se julgar, abre espaço para transformá-las. Já percebeu como a aceitação calma tem o poder de dissolver o que parecia inquebrável? Quantas vezes você se disse: não sou capaz? E se em vez de reagir com fúria, você dissesse calmamente: será mesmo? Quem disse isso? Ao fazer a pergunta com calma, você já desmonta a estrutura da mentira. Porque uma mentira interna só se sustenta enquanto não é questionada. No momento em que você a encara com serenidade, percebe que ela não tem base sólida. Mentiras sociais, políticas, pessoais ou emocionais, todas seguem o mesmo padrão. Elas se desmancham diante da calma, porque a calma é o terreno da verdade. A verdade não precisa se provar gritando, ela apenas é. A mentira precisa de volume, precisa de insistência, precisa de distração. Quem aprende a ficar calmo diante de uma mentira, aprende a cortar o fio invisível que a alimenta. Mas como cultivar essa calma? Talvez você pense que é impossível permanecer tranquilo diante de tantas falsidades. Mas calma não significa indiferença. Calma significa consciência. Significa não permitir que a mentira decida suas emoções. Significa que mesmo diante do caos, você escolhe não entregar sua paz. E isso, ironicamente, é o que mais desestabiliza quem mente. E se você fizesse um exercício simples? E se, da próxima vez que ouvisse uma mentira, você respirasse fundo antes de responder? E se, em vez de atacar, você apenas perguntasse: por que você acredita nisso?
Quantas vezes a mentira já começaria a cair sozinha diante da simplicidade dessa pergunta? Será que você percebe que não precisa lutar, só precisa iluminar? A mentira não sobrevive à luz da clareza. Não sobrevive à serenidade de quem não se deixa manipular. Não sobrevive ao olhar calmo que enxerga além da superfície. E se você transformasse sua calma em arma? E se a cada mentira você oferecesse não raiva, mas clareza? Não confronto, mas perguntas? Não desespero, mas firmeza tranquila? Como sua vida mudaria se você aprendesse a responder sem se perder? Talvez você perceba que o mundo está cheio de mentiras, externas e internas, mas poucas pessoas têm coragem de permanecer calmas diante delas. A maioria reage no impulso, e é isso que mantém o ciclo girando. Mas você pode escolher diferente. Você pode escolher não ser plateia, não ser combustível, não ser eco. Você pode escolher ser silêncio, e nesse silêncio, revelar a verdade que sempre esteve ali. Porque no fim, desmantelar mentiras não é sobre destruir o outro, é sobre libertar a si mesmo. É sobre não permitir que sua vida seja conduzida por narrativas falsas, por crenças limitantes, por ilusões vendidas como verdades. É sobre recuperar o poder de decidir quem você é, o que acredita e como escolhe viver. E agora, a pergunta final precisa ser feita. Quando a próxima mentira surgir diante de você, quem estará no controle, a raiva ou a calma? Você vai reagir como sempre reagiu, alimentando o ciclo, ou vai escolher a serenidade que revela a verdade sem esforço? No fim das contas, o que você prefere? Vencer uma discussão ou conquistar sua liberdade interior? Agora eu quero ouvir você. Qual mentira você mais deseja desmontar da sua vida? E como faria isso sem perder a calma? Escreve nos comentários. Sua resposta pode ser a inspiração que alguém precisa para transformar a própria história.